Bom, apresentação do TCC2 de Engenharia Civil para a conclusão do curso de Engenharia Civil de Bruno Ricardo Garcia de Abreu de Souza, revestimento de gesso projetado. São 7h13 e você tem 20 minutos. Ok. Boa noite a todos. Professor Gaspar, professor Bedeschi. Como mencionou, vou falar de meu tema é revestimento em gesso projetado. Bom, o setor da construção civil sempre está em eterna busca por novos sistemas de melhoria, para otimizar tempo, sempre buscando ser mais sustentável possível, ok? Reduzindo custos. Então, o surgimento do gesso projetado no final dos anos 90, início dos anos 2000, veio justamente com uma evolução dos métodos convencionais e manuais que existiam na época, que era o gesso estuque e o revestimento argamassado, normal, estucado. Então ele veio com uma evolução justamente para suprir essa necessidade do mercado. E se mostrou, como vamos ver lá mais na frente, um processo muito mais limpo, rápido e sustentável. Conceito básico de revestir, que pode ser parede ou teto. Revestimento é cobrir, é você simular, é você proteger uma determinada superfície, alvenaria ou estrutura, ok? Num orçamento da construção civil, o revestimento interno, que a gente está falando, representa de 2 a 4% do orçamento da obra. E desse montante do orçamento, 21% é material. Ou seja, uma parte muito importante do revestimento é a mão de obra. Então, quando você otimiza e mecaniza o processo, você tem uma boa parcela para economizar. Temos a norma de desempenho, que ela é dividida em 6 partes. Temos os requisitos gerais das edificações, os sistemas estruturais, os sistemas de piso, as vedações externas e internas, ok? Coberturas e os sanitários. Em relação a revestimento, essa norma ela veio regulamentar, para trazer mais conforto térmico, acústico, e também de segurança ao fogo. E não se restringe apenas ao aspecto funcional. Os pisos, por exemplo, não bastam apenas ter conforto tátil e visual. Planicidade e homogeneidade são requeridas nessa parte. A história dos revestimentos. Os primeiros revestimentos surgiram na Pérsia Antiga, quando eles pegavam alvenarias de blocos secos ao sol e assentavam com argamassas à base de cal. O desenvolvimento se deu durante o Império Romano, ok? Quando eles pegavam as cinzas vulcânicas, as pozolanas, ok? Juntavam com materiais inertes e assim deram origem às primeiras argamassas. Com a entrada do cimento Portland, os revestimentos na argamassa, ela mudou consideravelmente a resistência dela. Porque se antes toda a alvenaria servia para ser a estrutura, eram todas as funções de alvenaria estrutural, depois do advento do cimento Portland, do concreto armado posteriormente, elas começaram a ter o papel de vedação, fechamento e divisão. Revestimentos externos e internos. Revestimento externo, basicamente, é para você proteger contra o intemperismo, tanto a alvenaria quanto a estrutura, ok? Você tem a função de contribuir para um isolamento acústico, estanqueidade de 70% a 100%, acústico 50% e isolamento térmico 30% pelo menos. Revestimento interno, apesar de ser suscetível a condições muito mais amenas do que o revestimento externo, você tem que saber escolher o tipo de revestimento para evitar, cuidado com futuras patologias e também com a segurança do usuário. Os tipos de revestimentos, quais são? Nós temos revestimento de argamassa, revestimento em pedra, em madeira, cerâmico e revestimento de gesso. Falando um pouco do revestimento de argamassa, uma mistura de pequena granometria com adição de água, que tem uma forte coesão entre os grãos, podendo ter para diversas funções.
Tem a NBR, vou destacar duas normas, a 7200, que é regulamento substrato dos blocos cerâmico de concreto, ok? Bloco sicílio calcário e bloco de concreto celular. A norma 13749, ela em relação a prumo e desnivelamento, considerando H a altura da parede, ela só aceita um desvio no máximo de H sobre 900. Em relação a desvio de prumo e a nivelamento, L sobre 900, sendo L o vão maior do teto. Aqui tem um desenho rapidamente. Você tem a base de concreto alvenaria, um chapisco para poder dar aderência, o emboço, o reboco e depois vem o acabamento. Também pode ser feito em camada única. Em relação ao revestimento cerâmico, as principais características é uma baixa condutividade térmica e elétrica, ela tem alta resistência mecânica e à temperatura, porém a tensões, ela não resiste muito a tensões. Aqui tem um desenho de algumas cerâmicas. E ela tem inúmeras vantagens, né? Dentre as quais é um material que tem a durabilidade muito grande, né? Bem assentado, tem longa vida sem manutenção esse material. Para higiene, para limpeza, é um ótimo material para você revestir. Então as etapas são, você tem o bloco, o chapisco, o emboço, o reboco, a argamassa colante e o revestimento cerâmico. Se você ainda puder passar a argamassa colante nas costas da cerâmica, te dá uma aderência muito maior. Revestimento em pedra, você tem uma versatilidade muito grande. Aqui tem algumas imagens de pedra portuguesa, que você pode fazer, normalmente é feito em calçada. Você tem pedra de São Tomé, que pode ser até decorativa, aqueles filetes de São Tomé, ou mesmo muito usado em bordas de piscina e em voltas de piscina, por ser uma pedra antiderrapante que absorve pouco calor. Então você tem N pedras de madeiras almofadadas para fazer muro, por exemplo, uma parede interna. Revestimento em madeira, eu destaco dois aqui muito usuais. Um é o forro de lambri, né? Normalmente você faz ou para dar um acabamento embaixo do telhado ou em varanda, né? Onde você faz o barroteamento com madeiras seção trapezoidal, e você vem com as réguas, né, de caixa macho e fêmea, réguas de 10 centímetros de largura, encaixando e pregando justamente no barrote, no sentido transversal ao barrote. E os pisos laminados, que hoje em dia você facilmente, sem fazer gerar entulho dentro de uma obra, você reveste o seu apartamento em um dia com pisos laminados. Revestimento em gesso. A fórmula do gesso é semidratado de cálcio, CaSO4 com meio de água. Da onde que vem? Vem do mineral gipsita. Pode vir de dolomita, pode vir de outros, mas o mais comum no Brasil, que tem a maior reserva, é a gipsita. Como que ele é formado? A gipsita é o sulfato de cálcio com 2 de água. Então você tem que calcinar. Você tem que levar o forno numa temperatura de 160 graus até perder um pouco dessa umidade. Depois disso vai no moinho, né? Vai no moinho, tem um desenho do moinho, e depois é ensacado como vende para o comércio. O gesso aglomerante mais antigo que se tem notícia, né? 5.000 anos atrás, nas pirâmides do Egito já usavam esse aglomerante. No início do século XII, começou a composição em argamassa. E o grande, vamos chamar assim, a cereja no bolo do gesso, veio no cimento Portland, né? Quando ele entrou para dar mais resistência e também uma pega mais rápida, deixando de lado o cal, que era o dominante até então. Temos algumas normas que regulamentam aqui. O gesso, a 12775, ela é em relação às placas de gesso, ok? As especificações das placas de gesso. A 13867 em relação à pasta de gesso, para revestimento tanto de parede quanto de teto. E as normas 14715, 14716 e 14717 em relação ao gesso acartonado, as chapas de gesso acartonado. O gesso projetado. O gesso projetado, né, que é um revestimento que o gesso faz parte da composição, ele usualmente é em área seca para usar. Então, nos apartamentos, nas construções, você usa em sala, revestimento de parede, de teto, pode ser, se for estucado o teto, de salas e quartos. Ok? Processo executivo, primeiro você tem que, depois eu vou ter as fotos em seguida, você encontrou no apartamento, você tem que limpar as paredes, ver se tem uma borra de concreto, o rodapé está limpo, se as caixinhas de luz, contra-marca, estão tudo no lugar. Após isso você começa a tirar os pontos com taliscas de alumínio, com 2 metros de altura, ok? A cada uns 50 espaçados.
nas quinas você coloca a régua, conforme eu vou mostrar nas fotos a seguir. Depois você tem efetivamente a projeção, onde em cada máquina você trabalha com 4 gesseiros, ok? Revezando, projetando, cada um projeta uma parede e o outro projeta uma parede do outro quarto e vai voltando, faz esse rodízio, ok? Depois começa o pré-acabamento, depois que a parede está sarrafiada, vem com uma desempenadeira mais larga de aço, dando 2 mãos do gesso na parede, uma na vertical e outra na horizontal, para caso fique alguma imperfeição na vertical, ele corte ao contrário e garanta a planicidade da parede, e depois o acabamento final. Eu vou explicar novamente com as fotos. Então aqui tem a parede que está liberada para o início dos serviços, execução das chariscas, como eu disse, a charisca tem 2 metros de altura, ela poderia ser da altura do pé direito total, mas até para ter um ganho total do material, porque essas barrinhas vêm com 6 metros de comprimento, é muito melhor você cortar a cada 2 metros, você aproveita ela toda e depois você faz a projeção até a partir dos 2 metros dela, você projeta em cima e usa a própria parede como base, né, para poder sarrafiar a parte de cima. Aqui tem a projeção para a máquina, ok? Tem que ser em camadas horizontais, de baixo para cima. Recomendo a primeira fiada deixar sem projetar, para qualquer excesso de gesso na régua, você enche o seu rodapé, ok? Então, como eu disse, tem um rodízio, ele enche o primeiro gesseiro enche uma parede, enquanto ele trabalha na parede, o outro está projetando outra parede. Quando ele voltar, a parede já está pronta, ele parte para a segunda parede, assim até fechar o cômodo. Aqui está o processo de sarrafiamento, o pré-acabamento que eu tinha explicado, porque essa empenadeira é maior, dando a primeira mão na vertical, depois vai vir com uma mão na horizontal. E o acabamento final, que é com um material já mais fluido, com uma desempenadeira menor, você esticando o gesso na parede e cortando em 45 graus, deixando a parede lisa, branca, pronta para a etapa seguinte. Né? Essas fotos foram do estudo de caso, uma obra na Barra da Tijuca, onde a nossa preocupação, a verificação maior foi em relação à produtividade e à geração de entulho, né? Como também a quantidade usada de material, né, desperdício, tudo isso faz parte na geração de entulho. Verificamos que as vantagens, depois eu botei uma tabela comparativa com a argamassa manual, ela tem ausência de retração por secagem, quando ela está secando, ela permanece com a mesma espessura, tem um excelente acabamento superficial, economiza na próxima etapa, por quê? Porque a sua parede já está lisa e branca, praticamente você não tem uso da massa corrida na próxima etapa, e a perda que gera de entulho é de aproximadamente 3 a 5%, né, contra de 15 a 20% da argamassa convencional. As desvantagens, não deixa de ter gesso na sua formação, como eu disse no início, a orientação é para usar em área seca, sala e quarto, cozinhas e banheiros não são recomendáveis, até porque pode causar bolor também com o tempo. Os equipamentos são caros, você tem que ter treinamento de pessoal, em sua maioria as máquinas são alemães, seu equipamento para, o serviço para, ele é elétrico, se faltar luz, por exemplo, se o mangote entupir, você tem uma perda de produtividade, é uma desvantagem dele. E aqui no comparativo, gesso projetado argamassa de cimento, espessura mínima do gesso projetado são 5 milímetros contra 15, e ele pode chegar até 20 milímetros. Na verdade, pode fazer até mais gesso projetado. Já vi obras de até 50, 60 milímetros, só que não é recomendado. Primeiro porque foge muito do custo. Uma obra de gesso projetado, o ideal não se torna uma obra no meio do caminho, você já faz uma obra preparada para o gesso. Então o ideal é que tenha 1 centímetro no máximo de espessura, para você conseguir assim um consumo num saco de 40 quilos, 10 quilos por metro quadrado por centímetro, como a gente vê aqui na tabela. Então tem uma ótima planicidade, ponta regular da argamassa e uma aderência espetacular, acima de 0,38 MPa, contra acima de 0,20 na argamassa de cimento, onde o mínimo da norma é 0,2. E o tempo de cura, né, em 7 dias, o gesso projetado está curado, contra 28 dias da argamassa de cimento. Ou seja, você ainda consegue antecipar a próxima etapa, que é de pintura.
não precisa de um mês para começar, você pode antecipar. Então, com todas essas informações que foram passadas, no estudo de caso analisado, foi possível compreender que a utilização do gesso projetado é altamente recomendado para as construtoras, visto o ganho de produtividade que tivemos, porque em cada equipe com 4 gesseiros era produzido 40 metros quadrados por dia, com cada gesseiro 160 metros quadrados por dia, contra 20 metros quadrados do pedreiro no apartamento ao lado, com seu servente. Então você teve o dobro de produção com esse sistema de gesso projetado e a geração de entulho 5% contra 20% do outro serviço. Então, conclui-se por meio dos dados levantados nesse estudo, considera-se que o gesso aplicado mecanicamente deve ser cada vez mais utilizado pelos construtores devido às vantagens apresentadas nesse trabalho, como seu custo-benefício atrativo e competitivo, conseguido devido à alta produtividade, considerando também uma contribuição sustentável devido a baixas perdas durante a aplicação do sistema.